Olá pessoal, estamos apresentando mais um Fiolicast. Hoje estou aqui com meu amigo pastor Edelson Lira, grande homem de Deus que eu conheci ali na minha igreja e por algumas agendas aí que a gente vem se encontrando. E aprove o Senhor de a gente trazer ele aqui. Pastor, é um prazer, uma bênção, uma honra para nós receber o senhor aqui no nosso estúdio. Gostaria que o pastor estivesse se apresentando para o pessoal que está assistindo também. Amém. Para mim é um privilégio estar aqui com você. Obrigado pelo convite, de nos trazer aqui e falar um pouquinho da nossa história e também um pouquinho das coisas concernente à obra de Deus. É um privilégio estar com você aqui. Acredito que teremos assuntos bem construtivos para a obra de Deus. Amém. Pastor, eu gostaria que o pastor começasse aqui esse podcast contando um pouquinho de como o senhor conheceu Jesus, como foi o início da tua caminhada, se o senhor nasceu num lar cristão ou se conheceu Jesus depois, como que foi? Então, na verdade, eu já sou de uma família bem tradicional das Assembleias de Deus, família Lira, mas o meu pai, ele aceitou Jesus em 1983. Então eu tinha 3 anos ali quando meu pai aceitou Jesus. Nós somos de 9 irmãos e depois que meu pai aceitou Jesus, cresceu no ministério e passou a ser dirigente de igreja, depois virou pastor e ele nos educou aí nesse caminho aí da fé cristã, sobretudo a fé pentecostal, E a gente tem uma grande história nas Assembleias de Deus. Porém, houve-se um tempo da minha juventude que eu me afastei, mas depois teve um processo, Deus nos trouxe de volta para a fé e ali o Senhor começou a desenvolver o ministério na nossa vida em 2002, precisamente. Mas a nossa família em si, já que isso é uma família, os 9 irmãos, todos estão na presença de Deus. Que benção, isso Meu pai uma glória, nos criou dessa forma, Tivemos algum outro ali que deu, como diz, aquele escorregão, mas Deus trouxe-nos de volta para o aprisco, E graças a Deus, de lá para cá, no altar de Deus sempre, Sim. Eu gosto sempre de comentar, principalmente quando a gente está com os jovens ali da nossa igreja, ali, que o filho de crente, o neto de crente, ele não é crente. Não nasceu, já é crente, porque meu pai porque o meu avô é. E tem pessoas que pensam, meu pai é pastor mesmo, meu avô é pastor. Não, você tem um momento em que você precisa se encontrar com o Senhor. Sim, sim. E é esse momento que eu queria que o pastor falasse, explicasse pra gente aqui, contasse um pouquinho de como foi esse momento em que o pastor conheceu. Agora eu conheço o Senhor, Legal você abordar isso, porque eu pouco falo sobre isso, mas o meu testemunho é bem forte sobre esse encontro de fato com Jesus, Nesse período em que eu fiquei um pouco afastado, meus pais dirigiam uma igreja da Assembleia de Deus do Belém, e eles oraram por mim por vários anos, para Deus me trazer de volta. E eu sempre digo que o encontro de fato em cima daquilo que você está expondo foi justamente em 2022. Eu estava com os amigos, nós estávamos saindo para um baile, uma coisa assim lá em São Paulo, e eu e um amigo, na verdade, e saindo do apartamento dele, e nós fomos abordados por um carro. Mas nessa semana, eu me lembro que foi numa sexta-feira. Numa segunda-feira antes da sexta-feira, dia 6 de junho de 2002, Deus usou uma profetisa, que inclusive ela está aqui em Curitiba também, e Deus usou ela e falou para minha mãe e para mim, que eu estava lá na casa, disse que eu iria passar pelo fogo. Nossa. Porque Deus, ele tinha algo na minha vida desde o ventre, aquelas profecias que muitos recebem, mas eu senti aquilo ali muito forte dentro de mim, mesmo estando ausente da igreja. E eu me lembro que na sexta-feira, nós saindo do apartamento dele com um carro, fomos abordados com
um outro carro que veio contra nós e desceu um rapaz e disparou 16 tiros Meu Deus. sobre nós. Um pegou na minha mão, a minha blusa, Jackson, ficou toda perfurada de bala. Meu Deus. E pegou um na minha mão. E eu me lembro que eu fui transferido, consegui se safar. Um amigo meu que estava no carro, infelizmente, ele veio a óbito, né? Não conseguiu se safar. Mas ali eu já comecei a ver que Deus estava começando a estreitar o caminho para me regressar e ele executar a obra dele na minha vida, né? Forte. E aí eu fui transferidos de hospital. São Paulo é muito grande, né? E eu morava ali na Zona Leste. Fui transferido de hospital e minha mãe não conseguia me encontrar. E as notícias que chegavam lá em casa era só que estavam procurando o meu corpo nas matas. Meu Deus. E que eu também tinha morrido. Mas a minha mãe, Débora, né? Minha mãe Débora, inclusive quero deixar aqui um abraço, né? Que é o pilar da nossa fé, né? A minha mãe, meu pai, pastor Paulo Lira, ela orava e ela sempre foi uma mulher, ela é uma mulher de muita fé, né? E ela sempre que alguém trazia essa notícia, nesses 3 dias que eu fiquei desaparecido, ela sempre dizia, e me desculpa aqui se eu me emocionar um pouco aqui, mas é porque eu pouco conto isso, né? Minha mãe, ela dizia para as pessoas, o Edelso tá vivo, porque essa semana Deus usou uma irmã, a irmã Judete, me lembrei dela agora. E disse que Deus vai trazê-lo de volta e ele vai ser um grande pregador. Nossa. E eu me lembro que pessoas até da nossa família mesmo, diria, Débora, eu sei que você tem fé, mas é impossível, já achar o amigo dele morto. O sangue, já percorreram os lugares onde... Porque eu perdi muito sangue mesmo, nesse que eu estava baleado. Então, é impossível, Débora. E minha mãe, com uma fé inabalável, indestrutível, meu Deus, ela dizia, eu sei quem falou comigo. Eu sei quem me fez a promessa. E, para resumir mais aqui, eu me lembro que, passado 3 dias, meu pai chegou num hospital em Ferraz Vasconcelos, Zona Leste de São Paulo. Eu vi aquele senhor entrando ali dentro do hospital, meu pai. Ele não falou nem como eu estava, ele não perguntou se eu estava bem, ele não fez nenhum discurso moralista, ele não fez nada, ele só olhou para mim e falou, você quer voltar para o Senhor Jesus? Nossa. Então, meu pai, para mim, ele é o pilar e ele também é o meu pai na fé. E aquele momento eu estava com a mão costurada, inchada, e ele mesmo pediu para mim que levantasse a mão. E eu, em vez de levantar essa mão aqui, que não levei tiro, eu levantei a mão que eu estava com tiro. E naquele momento foi o primeiro encontro de fato que eu tive com Deus e conheci Deus dessa forma. E a partir dali Deus começou a desenvolver em minha vida o que eu posso dizer, o meu ministério. Então, a priori foi assim, o meu breve testemunho dentre tantos que Deus... Isso é incrível, né? Porque o momento em que a gente encontra o Senhor é o momento mais importante da nossa vida. É marcante, né, Jackson? Não tem como, né? Não tem como. A gente sabe quando é esse momento, né? Tem pessoas que viveram anos dentro da igreja, conhecem a palavra, né? Sim, sim. E são filhos de pastores, mas esse encontro, esse momento, né? Quando... você sabe, né? A gente sabe, esse momento é eu e ele, né? É o que eu digo, é o encontro do homem como o encontro de Jacó no Val de Jaboque com Deus, né? Há várias formas de encontro, mas esse encontro que você preponderou aqui, de fato, comigo foi dessa forma. Com outros a gente sabe que às vezes é por amor. Deus tem as suas multiformas de falar conosco. Sim. Mas comigo foi meio na dor, assim, sabe? Mas foi fruto das orações da minha mãe, do meu pai. A fé. E sempre ministrando na vida dos filhos, né? Então eu venho de uma família
que eu posso dizer que orou muito por mim, especificamente por mim. Acho que eu posso dizer que eu fui o que mais dei trabalho, assim, né? Mas Deus foi misericordioso, né? E desenvolveu na minha vida algo que até hoje eu fico... conhecendo as minhas limitações, eu fico assustado. E como foi, pastor, depois desse encontro, né, para você aceitar ali o chamado que Deus tinha para você? Você mesmo falou que pessoas da igreja, né, falavam, não, mas isso é impossível, né? Sim. Olha a situação. Talvez as pessoas até conhecessem a tua história ali, um pouco do seu passado, porque as pessoas gostam de julgar o nosso passado, né? Sim, sim. Gostam de falar do passado, né? Sim, justamente. Então, assim, nesse momento que agora você tem um encontro com o Senhor e você começa, então, uma nova vida, né? Uma nova criatura, né? Quando a gente encontra o Senhor, nós se tornamos nova criatura, nós aceitamos a Ele ali, né? Como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. O Senhor fala assim, agora você é uma nova criatura. Sim. Né? Você é um novo homem. Aí, como que foi esse processo para você começar a pregar e desenvolver o teu ministério? É um ponto interessante que você falou que, como eu disse, é uma série de milagres. O que me sustentou, além das orações e tudo, foi que eu me apeguei muito no que Deus falou através da irmã Judete, que uma serva de Deus, e também o que eu me apeguei muito foi no milagre que eu vi com os meus olhos, né? Porque é impossível, eu olhei para minha camisa e ela estava toda perfurada de bala, minha mão perfurada de bala, e aquilo ali para mim, aquela imagem é tão presente como eu estou conversando com você. Naquilo eu percebi que Deus tinha algo comigo. Aí foi aonde começou um outro processo, porque quando eu aceitei Jesus, a gente viveu uma vida muito limitada em São Paulo, né? E eu tinha estudo, não sabia ler, não sabia escrever, uma pessoa extremamente limitada mesmo, sabe? Uhum. E eu tenho um outro milagre que, quando eu estava me recuperando dos tiros ainda, meu pai trabalhava de pintor em Mogi das Cruzes, né? E eu saía de casa, de Ferraz Vasconcelos, e eu ia até Mogi encontrar-se com meu pai. Uhum. E no trem, a gente pegava o trem, e no trem daqui para lá, eu me lembro que eu levava uma Bíblia, tinha umas letras grandes, uma Bíblia bem grande, e eu falava, não sei porque eu estou pegando a Bíblia, porque eu não sei ler, né? Mas eu abria a Bíblia, Jackson, diante dos céus, e Deus sabe o que eu estou falando aqui. O Espírito Santo foi o meu primeiro professor de português. Ele começou a me ensinar letra por letra. E ali, naquela viagem, eu percebi que o Senhor estava desenvolvendo em minha vida um grande ministério. Porque não tem como explicar. Como que você vai explicar alguém que nunca pisou na escola? Né? Ler, né? Ler não é uma coisa... E eu comecei a juntar palavras, eu não sei nem explicar. Lógico, e depois, mais para frente, aí a gente começou a entender que precisava se aperfeiçoar, aí fui para a escola e tal, mas o meu ministério começou mesmo dentro de um trem de Ferraz Vasconcelos para Mogi das Cruzes. E o Espírito Santo me ensinando. E aí, quando eu comecei a ter conhecimento ali da palavra, minha mãe dirigia um culto em São Paulo, chamado Culto dos Talentos. Esse culto era nas casas. E aí, na semana, minha mãe reunia as irmãs do círculo de oração na casa de alguma irmã. E nós íamos lá participar desse culto. Aí, numa dessas, minha mãe me deu uma oportunidade. Foi a minha primeira oportunidade, minha mãe que me deu, né? Quantos anos o pastor tinha nessa época? Nessa época eu tinha uns 23 anos, né? Tinha uns 23 anos. Minha mãe me deu a oportunidade de pregar nesse culto 23 anos. Dos talentos. Olha aí. E eu me lembro como hoje que eu falei sobre os talentos mesmo, né? Meio... A parábola dos talentos. A parábola dos talentos. Meio que enroscando as palavras ali,
Mas eu percebi que a igreja estava sentindo a presença de Deus, mesmo com algumas palavras ali. Aquela casa ali foi cheia da presença de Glória Deus, a Deus. mesmo eu tendo algumas dificuldades em se expressar. E ali começou o meu ministério dentro de uma casa, um culto dos talentos. E desde esse culto dos talentos gerou muitos pastores, evangelistas, pregadores, que minha mãe fazia nas casas. Aí depois de 3 meses ela reunia na igreja e fazia a festividade dos talentos. Nossa, que legal, cara. Era muito... Que ideia muito boa, né? Que ideia boa. E uma ideia boa porque desenvolvia muitos talentos. Sim. Entendeu? Pessoas que nem imaginava que tinha talento, e como eu, né? Então começou ali no trem, depois a minha primeira oportunidade foi ali no culto dos talentos, mas eu não era batizado com o Espírito Santo. Aí é uma outra história, quando eu me mudei para Piracicaba, né, interior de São Paulo, aonde eu comecei com o pastor Simeonato ali em Piracicaba, e eu fui batizado com o Espírito Santo num culto de jovem. Também é um outro... Conta pra gente isso aí, pastor. Então, esse de Piracicaba, como eu fui transferido e tive que sair de São Paulo e fui para o interior de São Paulo, lá eu fiquei sozinho. Tinha uma mulher que ela me ajudou muito, sabe? E ela me anfitriou lá na casa dela, para mim mudar ali de vida, que a minha vida estava bem limitada. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, cheguei com uma carta de apresentação da igreja do Belém. E quando eu entreguei lá em Piracicaba, na Assembleia de Deus do Belém, eu me lembro que poucos meses depois, o pastor Simeonato olhou para mim e falou: você vai ser o líder de jovens. Olha aí. Eu fiquei, falei, mas pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Aquilo ali para mim era muito para mim, vamos dizer, né? Você vai ser líder de jovem. Eu falei: Senhor, eu só posso ser líder de jovem se o Senhor me batizar com o Espírito Santo. Porque como é que eu vou ser... Era uma coisa minha, não estou dizendo que é uma doutrina, né? Era uma coisa minha. Eu disse: só posso ser líder de jovem se o Senhor me batizar com o Espírito Santo. E eu me lembro que teve um culto de jovens. Uma dependência, né? Uma dependência, era algo que eu tinha. Eu achava aquilo ali algo que faltava em mim, depois de tantos processos que eu passei. Aí, estava num culto de jovens, estava um rapaz pregando, Atos capítulo 2, e eu falei, eu vou sentar lá atrás. Sentei lá atrás, ali nos bancos de trás, onde ficavam os jovens, né? E o pastor Simeonato falou: agora, depois do pregador, nós vamos orar para Deus batizar com o Espírito Santo. E o pregador também. Aí, quem quiser vir ser batizado com o Espírito Santo, vem cá. E eu falei: eu já tinha orado, ido para monte, feito um monte de coisa para ser batizado com o Espírito Santo e nada. Aí eu fui lá. Falei: eu vou lá, né? Vou. E quando eu cheguei, o irmão começou a orar e ministrar. Ele falou: o Espírito Santo de Deus está aqui nesse culto. E ele falou que ele quer batizar um jovem aqui, que vem pedindo para Deus que o Senhor o batize. E Deus vai batizar você hoje porque ele tem uma grande obra na sua vida. Mas ele não falou o nome, nada. Aí eu me lembro que eu senti, na hora que ele falou, eu senti um calor tão grande. A gente sabe que é pra gente, né? Olha, eu acho que eu não lembro de eu ter sentido um calor tão forte como esse. E eu senti aquela vindo assim, daqui a pouco eu já estava falando em línguas estranhas. E eu voltei para o banco e voltei com uma dúvida. E essa dúvida minha era: eu acho que eu falei de mim mesmo. Eu acho que eu cometi um erro. Comecei a me censurar todo. Aí na hora me veio assim, eu falei: eu vou fazer uma prova de Deus. E a igreja lotada. Tinha muitos pastores, tinha obreiros. Eu falei: se o Senhor me batizou com o Espírito Santo mesmo, o pastor vai chamar eu para fazer a oração final. Nossa. E olha, Jackson, com tantos presbíteros, evangelistas, você sabe como que funciona a hierarquia. Então, a oração final vai ser um presbítero, um pastor, alguém assim. Mas eu tinha feito uma prova com Deus ali naquele momento. Quando o pastor levantou para todos orarem, ele falou assim:
e o Edelson vem aqui fazer a oração final. Nossa. Aí eu já fui pulando, Confirmação, né? já fui falando em línguas estranhas. Glória a Deus. E ali em Piracicaba eu fui separado a cooperador. E aí começou a jornada ministerial. Uhum. Ali também, aí eu já estava pregando pouco, mas já estava pregando. Sim. Aí depois eu mudei para Curitiba, meus pais já estavam aqui. Uhum. Então teve essa... Esse momento, né, o batismo com o Espírito Santo, ele é tremendo. Eu lembro que eu também, quando eu tinha 15 para 16 anos, estava buscando o batismo Sim. com o Espírito Santo. E como o pastor falou, a gente vai para monte, a gente vai para vigília, a gente vai para acampamento, o que tiver, a gente tá indo porque a gente quer ser cheio, né? E eu lembro Sim. que eu tava no monte e eu já tinha desistido, porque já fazia uns 3, 4 meses que eu tava... uns 4 meses que eu tava buscando e nada. Nossa. E o pessoal falava assim, é porque vai no monte e acende brasa, e acende e pega fogo as coisas e tal. E eu via mesmo, acontecia. Isso eu via, né? Eu falei assim, eu vi, tá bom, já vi isso, mas eu não quero ver isso, eu quero ser batizado, né? Eu quero falar em línguas, né? E aí e não acontecia. E aí um dia que eu já tinha desistido. A gente estava indo embora, aí um grupo de jovens estavam orando, assim, devia ter uns 8 jovens ali, com o líder deles, e aí a gente passando, eu falei, Paz do Senhor, tal, né, pra ir embora e tal, pra não ser mal educado, né, o pastor falou assim, espera aqui um pouquinho, quero orar com você. Daí eu falei, Ele falou assim, é você mesmo. Daí meu pai e minha mãe já tinham ido, né. Eu falei, espera um pouquinho que o rapaz quer orar aqui. Eles começaram a orar pra mim, fui batizado com o Espírito Santo no monte. Mas eu nem esperava mais também. Eu fui embora, aleluiado. Falei assim, a mesma dúvida, né? Falei, nossa, mas será que eu fui mesmo? Será que, tipo... mas acho que foi, sim. Não tem como. A dúvida vem, né? A gente fica, tipo, tanto que você buscou, né? Às vezes a gente se entrega tanto, faz jejum e tal, e lê a Bíblia, e não acontece. E num momento ali que você não tá esperando, você tá, tipo, indo embora. O Senhor quer te visitar, né? Isso é fantástico. Mas esse momento é o momento mais incrível na vida do crente. Então são vários encontros, né? Que a gente tem com Deus, né? Sim. O encontro que eu digo para a salvação, o encontro que Deus marca para marcar o seu ministério, e esse encontro pessoal, que espiritual, para te fortalecer, né? Então isso aí é muito interessante. Eu tive todo esse processo, né? E eu sou um defensor da fé pentecostal, porque eu vivi isso não só lendo a Bíblia, livros, mas também tendo experiências sobrenaturais mesmo, em ver Jesus batizar pessoas, em ver pessoas assim totalmente limitadas receberem dons, que você fica pensando assim, como uma pessoa tão limitada tem um dom tão maravilhoso, e você conheceu o antes e o depois. Sim. Então não tem como ver o Espírito Santo distribuindo os dons. Então eu sou um defensor da fé pentecostal por experiência e por conhecimento também. Sim. A gente, aproveitando esse gancho, né? A gente foi para a Bíblia aqui, a gente vai ver Davi, né? Davi era o improvável. Justamente. Né, da casa de Jessé, né? Quando ali o profeta Samuel chega na casa, né? Sim. Fala assim, tragam seus filhos, né? Sim. E ali ele começa a trazer os filhos, né? E falta um, né? Fala assim, então, mas primeiro ele olha para um e fala assim, certamente é esse. E o Senhor fala, não é esse, porque eu não vejo como o homem vê, não estou vendo com a visão que você está vendo. Então, mas não é nenhum. E aí, tem mais algum filho, né? Aí ele vem, chama Davi vem, e aí ele fala assim, não, a gente não vai se sentar à mesa enquanto o menor, tem o menor ainda, né? O interessante, né? Essa expressão, ela é... O menor, ainda tem o menor. Então, assim, quando Davi chega, aí ele unge Davi, e mesmo assim, né, mesmo Davi tendo a unção já de rei ali, Sim. Ele não começou a reinar naquele momento. É o processo. Existiu o processo, né? E é esse processo que a gente vem falando, que o pastor passou, né? E eu gostaria que o pastor falasse pra gente, aproveitando esse gancho aqui, claro. Davi, ele era constante, né? Sim. Davi, ele era um homem constante, um menino, vamos colocar como menino, né? Sim, Davi menino, ele era um menino constante, porque ele estava todos os dias cuidando das ovelhas do seu pai. As ovelhas não eram dele. Sim, As ovelhas nem dele eram. Nem dele era. Né? A ovelha era do pai, então, mas mesmo assim ele estava todo dia cuidando. Vinha o leão para pegar aquela ovelha, ele se colocava na frente, matava o leão. Vinha o urso, ele protegia. Então a gente vê a constância de Davi, ele era constante o tempo todo. O que a gente vê na nossa geração de hoje é essa inconstância. Né? Pessoas que ora estão bem,
e ora estão caídos, prostrados. O que o pastor tem para nos dizer acerca disso? Então, Jackson, você abordou algo bem abrangente, mas bem preciso e bem necessário, oportuno para os dias que nós estamos vivendo. A gente fomos ensinados a respeitar os processos. E nós vivemos numa geração que tudo tem que acontecer rápido. Tudo tem que ser muito rápido, porque você tem chamada, você já tem que estar pregando. Você tem chamada, você já tem que estar na mídia. Você tem chamada, não, mas tudo tem um processo. Como se usou Davi, a gente vê o tanto que Deus, na sua excepcional vontade, chama Davi, e parece que foi do dia para a noite quando você lê o texto. Sim. Né? Parece que ele já derrubou o gigante. Eu sempre digo, Deus gosta de chamar pessoas que têm histórico. E não é histórico de heróis, mas histórico de coisas que, vamos assim dizer, numerar aqui, pessoas que têm coragem, pessoas desinibidas. E Deus gosta de chamar essas pessoas para colocar dentro dela aquilo que Deus quer. Você falou de Davi, nós podemos dizer que Moisés estava cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. E Deus o chamou numa sarça. Mas antes de Deus chamar, esses homens tiveram históricos na sua vida pessoal, na sua vida, sei lá, familiar. Eles tiveram histórico. Eu não estou dizendo que Deus chama capacitado, mas Deus chama pessoas que têm histórico. Pessoas que não têm medo. Por isso que a Bíblia diz que a gente não podemos ter medo. Porque o medo, ele inibe a fé. E faz as pessoas terem medo daquilo que é menor do que a chamada e o poder de Deus na sua vida. Então, Davi é uma síntese para nós. Por que nós nos familiarizamos muito com Davi? Que a história dele parece muito com a nossa. Um homem que veio do nada, um rapaz improvável, ninguém esperava nada por Davi, tanto que quando Samuel chega lá, manda chamar o menor, né? Então a expressão menor ali não é só pela idade, ela é extremamente pejorativa, né? A gente sabe disso, e o histórico de Davi, né? Davi vai contar isso em Salmos, nos Salmos que ele compôs, ele vai contar isso. Então Deus pegou as limitações e as qualidades dele e transformou naquilo que Deus queria. O homem segundo o coração dele e ungido de Deus. Por isso que eu digo, você nunca pode se sentir mais do que os outros e nunca pode se sentir inferior. Deus tem algo específico para cada um. E essa especificidade de Deus você tem que sempre buscar. Né? E falando da vida espiritual, ela foi determinante também, porque todas as batalhas, quem não sabe, Davi venceu, ou melhor, Davi conquistou mais terras para Israel do que Josué. E para quem não sabe, todas as batalhas que Davi ia enfrentar, ou todas as conquistas, seja em territórios, Davi consultava a Deus. Consultava o Senhor, sim. Ao homem que de tantas e tantas coisas, ele entendia o quê? Primeiro eu quero saber a vontade dele, para eu ter êxito naquilo. Ele nunca ia, né, diante de uma batalha sem antes consultar o Senhor. Eu vou perder, eu vou ganhar. Ele sempre consultava, né? Porque não basta o seu talento. Basta o teu talento estiver ligado à vontade de Deus. Aí é onde o teu talento aparece. Sim. E o nome de Deus é glorificado. Então eu sempre digo, o talento é bom. Vejo muita gente talentosa, mas às vezes pouca gente que consulta a Deus para o seu talento se desenvolver para a glória de Deus, né? O pastor falou aqui, né, que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus, né? O próprio Senhor falou isso, né? É uma declaração divina. Divina, né? E esse termo, né, segundo o coração de Deus, como que o pastor vê esse termo, né? Ou melhor, para deixar mais clara a pergunta, o que você acha que quer dizer isso, o homem segundo o coração de Deus? Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? O Davi era segundo o coração de Deus, eu entendo,
Por causa da dependência por Deus. Quando ele mata o leão e o urso, ele revela porque ele matou o leão e o urso, quando ele está dando a Saul um currículo, vamos assim dizer. Está entregando o currículo para poder ter a legalidade de enfrentar o Golias. Uhum. Davi disse, assim como o Senhor me deu o leão e o urso, assim será esse incircunciso. Onde é que nasce o coração? Onde é que nasce essa expressão segundo o coração de Deus? É quando alguém depende de Deus para exercer alguma coisa. Porque ele está mostrando a sua insignificância, sim, mas ele, sobretudo, ele está colocando Deus na frente. Tem muita gente talentosa que sabe que tem talento, mas não conquista o coração de Deus, por quê? Porque é autossuficiente. Se sabe, não, eu vou lá, eu prego e acontece. E tem gente que perdeu essa dependência. Ele se estriba em cima daquilo que ele recebeu do próprio Deus, que é o talento. E Davi, para mim, ele é segundo o coração de Deus pela dependência que ele tem de Deus. Legal. É uma visão minha e eu acho que a gente tem que ser dependente de Deus. Você pode ser a pessoa mais talentosa, mas você tem que depender de Deus, porque às vezes a gente se perde até naquilo que a gente domina. Sim. A falta da dependência, né, vai levar ao orgulho, né? Aí é o pecado de Satanás, né? Porque então, a dependência de Deus também, se você for nesse tema e se aprofundar um pouco, você vai perceber que a dependência de Deus é uma humildade que você tem de reconhecer que nem tudo você vai fazer sozinho, você precisa dele. Ou melhor, você precisa dele para tudo. Sim. Né? Seja se você é cantor, se você é um pregador, se você é um grande maestro, né? Que nem você, né? Um menestrel de Deus aí. Amém, né? Como todos nós, em qualquer área, no trabalho, eu sempre cito uma passagem que Jesus pega os discípulos e fala, vocês vão lá para o outro lado. E eles vão. Se você pegar ali a porcentagem, 90% dos discípulos eram pescadores. Pescadores, E eles dominavam o que? O remo. O remo mar ali, para eles era... Aquilo ali era algo tava em casa. Que eles dominavam. Para você ver o que é dependência, depender de Deus. Quando a tempestade vem, quando o vento bate no mar, que causa uma grande tempestade, você vai perceber que eles não conseguiam mais remar. E o texto diz assim, e vendo Jesus que eles não conseguiam mais remar, Jesus não estava de olho só neles. Jesus estava de olho no remo que eles estavam usando. E vendo Jesus que eles não conseguiam mais remar, aí Jesus entra em ação. Porque às vezes até aquilo que você domina, você não consegue usar. Aí no momento que vem a adversidade. É Deus ensinando-nos que mesmo com aquilo que você domina, você precisa depender de Deus. Então, Davi, para mim, é segundo o coração de Deus, porque eu não conheci alguém tão dependente de Deus, consultou tanto a Deus em questões mais simples. Então, é uma visão que eu tenho. Forte. Pastor, continuando falando de Davi aqui, a gente percebe que Davi tem uma fraqueza emocional, né? Que ela começa no espiritual. Eu entendo isso, né? Que toda fraqueza emocional, ela começa no âmbito espiritual, né? Davi, ele quando ele cai com Betseba, né? Sim. Ali demonstra a sua fraqueza, né? Davi poderia ter qualquer mulher que ele quisesse do reino, né? Mas ele escolhe aquela que era esposa de um soldado dele, né? O proibido, né? De Urias, né? É Urias, né? Soldado Urias? Isso. E aí, ele cai com ela, e a gente vai perceber isso, né? Parece-me que é uma repetição em Salomão. Salomão também tem, parece que há o mesmo pecado, né? Ali a Bíblia vai falar que ele teve
mil esposas, né? 1000 concubinas. 500 concubinas. Gente, é muita coisa, né? Parece assim... Não acredito que ele usufruiu disso, viu? Eu também não. Então, assim, e daí a gente vai ver também Roboão, filho de Salomão, também teve 18 esposas e 60 concubinas. Então, parece que é um padrão repetitivo que acontecia na vida de... Por isso que eu digo que é espiritual, né? Que se repetia na vida de Davi, Salomão e Roboão e assim sucessivamente. Como que o pastor vê isso? O pastor acredita também que é algo espiritual ou você acha que é algo mais assim da índole mesmo da pessoa? O que o pastor vê nesse sentido? Se a gente for singularizar isso, né? Podemos assim dizer, a gente ia focar só em Davi. Mas Deus falou que a espada não iria sair da casa de Davi. Não se apartaria da casa de Davi. Então, assim, existem coisas que é singular e existem coisas que Deus ele vai levando de geração a geração. Ou seja, às vezes posso dizer, uma punição de Deus, né? Mas nesse caso de Davi, sobre o que aconteceu com seus filhos e toda a sua, vamos dizer, sua geração, o que eu acho tão esplêndido, vamos assim dizer, é que em Cristo, vamos aqui levar para cá, para a gente depois eu volto ali, é que em Cristo, quando você vai ler lá em Apocalipse, que Deus vai falar com João, na ilha de Patmos, Deus fala sobre o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a raiz de Jessé. Deus vai mexer na raiz. E quando esses pecados que foram cometidos lá atrás, em Cristo Deus mexe na raiz. Então eu posso dizer... eu não acredito, é uma coisa minha, eu não acredito em maldição hereditária, eu acredito em uma punição que Deus pode falar, como disse a Davi, o teu filho não vai nascer. É uma punição de Deus. Eu digo que Deus disciplina, mas Deus não abre mão daquilo que Ele quer, que é o objetivo. Por isso Jó sintetizou bem, ele diz assim, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então o projeto que ele arquitetou, vamos dizer assim, para a nação de Israel, não pode ser frustrado. Deus, ele vai até o fim com o seu projeto. Ainda que algum se desvia desse projeto, Deus vai ajustando as arestas para que o projeto dele no final dê certo. Então, para mim, o que aconteceu com Davi, existe a punição de Deus, existe para os filhos, mas algumas coisas é punição singular e algumas coisas Deus pune a geração, mas não acredito em uma maldição hereditária, uma coisa nesse sentido. Então, para mim, Davi, Deus tratou muito pessoal com ele, de uma forma muito pessoal mesmo, pelos erros que ele cometeu, né? Porque se nós formos mexer nisso aí a gente tem que ver que Jesus mexeu na raiz. Na raiz também. E aí pode dizer que a raiz, quando ele mexe na raiz, ele vitaliza a raiz, então, espiritualmente falando. Sim. Porque se assim for, eu conheço muitos que tiveram erros, e até piores do que os de Davi, que foi tão terríveis, né? E seus filhos foram bênçãos. Sim. Né? A gente vê também pessoas que teve uma educação disciplinada, extremamente abençoada, bíblica, cristocêntrica, mas quando você vai ver, os filhos não foram o que o pai foram. Por exemplo, eu falo por mim mesmo, né? A minha história, alguém diria, você nasceu no berço evangélico praticamente, não poderia ter desviado. Tive ali um desvio, mas Deus mexeu na raiz. Né? Deus mexeu na raiz. Glória a Deus, né, pastor? Amém. Glória a Deus. Estamos falando de constância, né, de Davi aqui, e eu gostaria de que o pastor também falasse pra gente, pra essa geração que a gente estava falando aqui, essa geração que tem sido inconstante. Como ser constante, pastor?
Então, a constância, antes de a gente falar da constância, tem que justamente falar nisso. A gente tem que aprender, para ser constante, respeitar os processos. E é um mal da geração, não respeita o processo. Como eu disse, reitero, que as coisas muito rápido. Mas minha mãe me ensinou uma coisa, para todos nós, quando era pequeno, que para ser constante, você precisa esperar a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Quem quer ver promessa de Deus se cumprir na sua vida tem que aprender a ser constante. Por que também você vê muita gente surgindo e muita gente desaparecendo? Justamente por causa desse tema. Voltando de Davi, eu também concordo que Davi era um homem muito constante em algumas questões, né? Seja de guerra, ele era constante. Se ele quisesse uma terra, ele falava, não, eu vou conquistar. Até o fim. Até o fim. Tanto que foi, como eu disse, o homem que mais conquistou terras para Israel. Mais do que Josué. Josué. É verdade. Davi conquistou mais terras do que Josué. Então, a constância, ela tem que estar intrínseca na vida do cristão. Não existe cristão. A Bíblia diz, sede firmes e constante, o apóstolo Paulo disse. E sempre abundante na obra do Senhor. Então eu penso assim, se você, seja no ministério, ou seja, na sua vida profissional, em qualquer área, se você excluir a constância da sua vida, você não terá resultados positivos em nenhuma área da sua vida. Tudo precisa ter constância. Só que, sobretudo no reino de Deus, mais ainda. Porque Deus te faz uma promessa e Ele só quer de você isso. Constância. Deus chama Abraão com 74 anos de idade. Faz uma promessa, só cumpre ela depois de 24 anos. Pai de multidões. Quando ele tinha 99 anos, já 100 anos de idade. Ele passou 25 anos praticamente esperando um filho e já era de idade. Se esse homem não tem constância... Meu Deus. Então, as promessas de Deus estão ligadas também à constância. E a nossa geração precisa entender que uma promessa dita aqui não significa que ela vai se cumprir amanhã. E a nossa... Não gosto de ser muito polêmico, mas nós vivemos num tempo em que as muitas profecias que eliminam a constância. Esse ano Deus vai te dar. Daqui 10 dias vai acontecer. Aí não acontece, a pessoa pensa que a culpa é de Deus. Não, Sim, é de Deus. Não é de Deus. Eu acho que todo pregador responsável, todo profeta responsável, todo líder responsável precisa ensinar que nós precisamos ter constância. Pedro mesmo disse, até sobre o quesito escatológico, que é a vinda de Jesus, ele diz, irmão, não seja ignorante concernente à volta de Cristo. Porque um dia para Deus é como 1000 anos. O que Pedro está querendo? E 1000 anos como um dia. O que Pedro está querendo ensinar? A igreja precisa ser constante. Até o céu se abrir e nós subirmos arrebatados com o Senhor. Sim, porque se a gente ficar esperando agora, né? Eu ouço pessoas falarem até... quando eu era criança, eu ouvia que Jesus iria voltar. Já estou adulto, já tenho filho e Jesus não voltou ainda. Para você, né? Justamente. Não voltou para você, mas para muitos ele já voltou. A gente, lógico, está falando da volta, que todo olho verá, né? Isso ainda não aconteceu, mas nós esperamos, ansiosos, né? Isso por esse dia, né? Por esse encontro, né? Como o apóstolo Paulo diz, a nossa salvação está mais próximo do que quando aceitamos a fé. E olha que interessante, o apóstolo Paulo falou isso. Olha quantos anos. Ele acreditava fielmente. Ele tem um versículo que eu gosto muito de ler, quando ele fala assim, nós que estivermos vivos, né, seremos transformados. Ele acreditava nisso, ele acreditava que Jesus voltaria naquela época mesmo. Naquela geração, naquela época. Isso. Na verdade, os apóstolos acreditavam, né? Mas Paulo, ele abordou muito sobre isso, né? Mesmo se Jesus não voltasse naquela época, ele diz, continua esperando. Isso, e ele fala assim, cuidado, né, com as vãs filosofias. Em Colossenses 2:8, né, tendes cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias, vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo e não segundo a Cristo. Paulo está dizendo,
Em outras palavras, sintetizando, quer estudar filosofia, estuda, quer ter conhecimento, tenha, quer conhecer o mundo, conheça, mas não seja presa deles, seja presa de Cristo. Isso. Espere tudo em Cristo. Amém. Pastor, aproveitando que o pastor está aqui, né, conhecimento bíblico aqui profundo, e falando de Paulo, acabamos de falar de Paulo, tem um versículo que sempre me chamou muita atenção, e todo homem de Deus que vem aqui, eu tenho a oportunidade, eu faço questão de abordar esse tema. Ele está lá em 1 Coríntios 15, 21. 1 Coríntios 15, 21. Isso. Vou pegar aqui a Bíblia aqui, mas se quiser pronunciar, fica à vontade. 15:29, pastor, perdão. 15:29. Tá escrito assim, ó. Se você quiser ler um pouquinho antes, ali depois, mas esse versículo é o que mais me intriga. Ele diz assim, ó: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Essa pergunta, são duas perguntas aqui, né, nesse versículo, e essas duas perguntas, elas ficam na minha mente porque foi o próprio apóstolo Paulo que está fazendo essas perguntas, né? Se você quiser ler o texto ali um pouquinho antes, depois a gente corta, não tem problema. Sim, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Está falando de um acontecimento histórico que acontecia, né? Se absolutamente os mortos não ressuscitarão. Porque se batizam eles, então, pelos mortos. O que dá a entender nessas perguntas, né? Sim. É que esse batismo pelos mortos é como se alguém morreu, né? Vamos pensar, um ente querido seu morreu e morreu sem a salvação. Sim, sim. E aí, essa pessoa da família, ela ia e se batizava por essa pessoa, pela essa pessoa que morreu. Para que ela também tivesse a salvação, né? Sim. Porque a pessoa não teve a oportunidade de conhecer, talvez, ali. Então, o que Paulo está refutando não é sobre o batismo em si, ele está refutando. Mas por que farão isso se não vai ter ressurreição depois? Porque o povo da época ali, eles não acreditavam na ressurreição. E Paulo teve um trabalho, ainda mais com a igreja de Corinto, sobre isso. Isso. Né? Ele teve um trabalho muito grande para explicar sobre a ressurreição dos mortos. Ele foi muito, vamos assim dizer, pedagógico para abordar esse tema da ressurreição. E você encontra uma prática, às vezes, cultural, é muito difícil você desculturalizar uma pessoa que foi educada religiosamente. Povo, né? Um povo inteiro, né? Dessa forma. Então, Paulo sempre tentou abordar a questão da ressurreição dos mortos em Cristo Jesus, assim como ele ressuscitou dos mortos, né? Então, quando Paulo fala da vinda de Jesus, ele fala da ressurreição dos mortos, primeiramente, né, dos mortos. Ou seja, Jesus vem buscar a igreja, mas primeiramente... Os mortos ressuscitarão primeiro, né? Obviamente que é um tempo que a gente não consegue precisar, né? É uma coisa bem, assim, abrir e fechar de olhos e tal. Deus, aí é o poder de Deus, né? A forma de Deus trabalhar. Mas Paulo trabalhou, como ele foi um grande missionário e pregou em vários lugares, cidades e países, culturas e religiosas diferentes. Paulo trabalhou muito para tentar desculturalizar as práticas. Até na questão, Paulo foi falar da ceia lá, que o povo só comia. A gente sabe, o povo se ajuntava, falava, não, isso aqui é para a gente respeitar o dia do Senhor, a crucificação, o que Deus trazer à memória, a vitória da igreja. Então, assim, eu vejo essa forma e esse tema como Paulo desmontando uma doutrina e evidenciando o fator da doutrina da ressurreição dos mortos. Né? Então é um pensamento que eu tenho, é uma interpretação que eu tenho sobre isso. Eu acho que Paulo foi um grande desmontador de doutrinas e de práticas. Até porque, se a gente, assim, para parafrasear e talvez até trazer mais peso para o que o pastor está falando, o versículo 33 aqui, ele continua, ele fala mais ou menos como se fosse uma conclusão do que o pastor falou. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, como ele está falando assim, ó,
olha, o que vocês estão fazendo, né? Não se engane. Porque vocês estão indo em práticas culturais. Em práticas culturais. E isso não. Ele falou assim, não, vai pelo que eu estou te dizendo, que vai pelo que eu estou ensinando, que vai dar certo. Eu acho que um dos grandes desafios, aí eu já vou entrar na área missionária, de um missionário de fato, que faz a obra missionária em países, e eu tenho um cunhado que ele faz muita obra missionária na África, ele é uma benção, viu? Se um dia que você quiser trazê-lo, com certeza. Vai enriquecer muito aqui o teu programa. Ele tem muitas experiências na África, e ele fala que um dos desafios do missionário é você desculturalizar, é você mostrar um Cristo desmontando uma cultura, uma prática. E Paulo conviveu muito com isso. Não era fácil. Hoje nós temos um Brasil que você tem liberdade para pregar. Mas na época a sentença de quem ia contra uma ideia religiosa era a sentença de morte, tanto de que açoites. Paulo foi preso e açoitado várias vezes, né? Então, Paulo prega um Cristo crucificado que ressuscitou dos mortos, que vai voltar e que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Uau. Paulo fala tudo isso aí para um povo que estava batizando morto, que estava mexendo com coisas mortas. Então, Paulo ele falou isso com muita sabedoria, mas não deixou de quebrar. Porque, na verdade, não é nenhuma questão assim antirreligiosa, mas Paulo, com muita minuciosidade, conseguiu impetrar Cristo. E aí o Espírito vai, como Paulo disse, a palavra vai na divisão da alma, do Espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Ele pregava não só ganhando almas, mas desmontando toda uma dinastia religiosa. Forte. Isso é muito poderoso, abrangente. Né? Poderoso. Por isso, Paulo disse, o evangelho é poder de Deus. Pastor, a gente está chegando ao fim aqui, mas antes de a gente finalizar, eu gostaria que o pastor falasse para a gente de uma revelação da palavra que o pastor assim, teve e que para você foi a maior revelação. Em termos de, você diz de mensagem? Mensagem, sim. Eu tenho assim, Deus, como eu disse lá do começo do meu testemunho, o Espírito Santo sempre foi meu professor, né? E continua sendo. Mas eu digo que foi a minha primeira mensagem. Depois posso classificar uma mensagem esplêndida, outras que eu preguei em vários estados do Brasil, em vários lugares que Deus me levou, mas eu sempre vou me apegar aos meus primórdios, a minha primeira mensagem, que foi a mensagem dos talentos, porque ali Deus desenvolveu algo em mim. Tem muitas mensagens que eu poderia falar aqui, sobre temas de mensagens, sobre interpretar, sobre trazer uma mensagem aqui, mas a minha primeira mensagem que eu preguei sobre os talentos, e eu não contei. Nessa mensagem aí, eu ganhei um jovem que era amigo meu para Jesus. Hoje ele mora em Curitiba e ele é presbítero. Que benção, cara. Olha só. E foi algo muito impactante, sim, sabe? Imagina a primeira mensagem eu ganhei, hoje ele está até hoje firme, é presbítero e é um pregador também do evangelho. Glória a Deus. Uma alma vale mais que então inteira, assim, né? foi esplêndido isso, foi uma experiência ímpar. Amém. Pessoal, estamos chegando a mais um finalzinho do nosso FeoliCast. Foi uma honra, um prazer receber aqui o pastor Edelson Lira. Eu gostaria que você que nos acompanhou até agora, que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, nos siga nas redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que mais pessoas também sejam abençoadas. Pastor, foi um prazer, mais uma vez, uma honra receber o senhor aqui. Eu creio que vai ser a primeira de muitas, né? Com certeza. Com certeza vamos querer o pastor novamente aqui. Amém. Eu fico agradecido a todos que estão acompanhando,
né? Compartilhe, dê o seu like, publique, né? Se você gostou do testemunho, da mensagem, isso aqui vai servir de bênção para outras pessoas. Amém. E Jackson, muito obrigado. Que Deus continue abençoando você, sua família e todos os projetos que Deus colocar em suas Amém. mãos. Faça que nem Davi, dependa de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Pessoal, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo.